Vocês sabem, poucos esquadrões possuem verdadeiros monstros ofensivos impossíveis de parar, não é? Você concorda comigo? Luca, com certeza. Esse GA, Joker, Curry, apenas para citar os deuses. Steph, mas quantas franquias tem 2? Sim, os Rockets têm 2. E querem saber? Com a evolução dele e a chegada de KD, me apontem uma dupla mais mortal. Estou ouvindo, não existe. A NBA achou que Houston precisava de mais tempo, que os novatos não estavam prontos, que trazer uma lenda de 37 anos era puro desespero. Perderam o armador principal antes mesmo da temporada épica começar, e que Reed Sheppard era só mais uma aposta precisando de anos para despertar. Mas após uma transação colossal que abalou toda a Conferência Oeste, um armador segundanista metendo quase 48% de 3 em 6 tentativas. Recuo insano de Reed Sheppard, com licença. E um começo de temporada que reescreve a história dos rebotes na liga. Os Houston Rockets chegaram, e a dominação absoluta está acontecendo agora mesmo. 9 vitórias e 3 derrotas. É exatamente onde os Rockets reinam hoje. Terceiros no Oeste, jogando o basquete mais avassalador de toda a NBA. E se você os acompanhou de perto nesta temporada, prestando muita atenção neles, sabe que a aura mudou. Não é só mais um time bom com sorte inicial. Este é um verdadeiro titã declarando guerra à liga com extrema autoridade. Porque quando você tem Kevin Durant cravando bolas de 3 no momento mais sufocante, quando você tem Alperen Sengun sendo o rei absoluto do garrafão, e quando seu time destrói nos rebotes, quebrando recordes lendários de 30 anos atrás. Sim, a NBA tem um problema colossal, e ele veste vermelho. Vamos começar pelo óbvio. KD e Sengun. Duvidaram se Durant ainda tinha magia. 37 anos, vindo das cinzas de Phoenix. Ele ainda seria aquele assassino letal na hora da decisão? Domingo à noite contra Orlando calou a todos. Os Rockets ficaram atrás o jogo quase todo. O Magic, mesmo sem banquero, liderava no fim, com a vitória nas palmas das mãos. Mas é aqui que os verdadeiros deuses se separam dos mortais. Menos de 1 minuto para o fim, Rockets perdendo. KD avança com a bola no campo de batalha. Passo para trás de 3, em cima de Wendell Carter Jr. Chua, jogo empatado, gelo puro nas veias. E então, no território de defesa. Desmond Bane ataca com fúria, mas Sengun o apaga da existência com um toco colossal. Esperem, tem mais. Durant escorrega na reposição de bola de Sengun. Anthony Black crava para a liderança, mas erra os lances livres. 1.4 segundos no relógio. Fim de jogo? Errado. Amen Thompson repõe a bola para Sengun direto no garrafão. Gancho giratório imparável em cima de Jonathan Isaac. O tempo esgota. Prorrogação. E no tempo extra, os Rockets foram simplesmente esmagadores. Placar final, 117-113. Durant 35 pontos. Sengun, 30 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. Mas o que torna essa dupla aterrorizante é: Sengun já desperta esses números absurdos há um tempo. A diferença agora é ter um finalizador decisivo, forjado nas batalhas mais épicas imagináveis, de pé ao seu lado. Quando a defesa tenta engolir Sengun no garrafão, e precisam, porque seus passos de dança são letais. Ele simplesmente passa para um dos maiores pontuadores de toda a história da NBA. Quando o KD é dobrado, Sengun ganha espaço de sobra para destruir a defesa por dentro. Não há saída fácil. Escolham como querem morrer. De qualquer forma, você vai tomar ponto. E Durant não é só uma máquina de pontuar. Ele destrói qualquer esquema tático. Durant reina absoluto no topo. Durant recua, arremessa para o empate. E crava. Kevin Durant tem gelo nas veias. Reed Sheppard despertou nesta temporada, cravando mais de 47% das bolas de 3. E os rivais não podem sequer piscar. O terror de deixar Durant livre os paralisa por completo. Amen Thompson infiltra como um raio. A marcação não ousa desviar o olhar para tentar dobrar. Jabari Smith Jr. agora tem uma visão absurdamente limpa do perímetro. Toda a defesa colapsa, esmagada pela pressão monstruosa de Durant e Sengun. O ataque flui como magia quando se tem um dos 5 maiores pontuadores da história. Ele atrai todos os olhares em cada posse de bola. Não é só sobre os arremessos letais de Durant, é sobre os espaços abertos que sua aura cria para o time. Mas esperem, essa história não é apenas sobre KD e Sengun. Os Rockets viraram bestas incontroláveis nos rebotes, e isso está mudando todo o jogo.
41% de rebotes ofensivos em 12 partidas. Uma média brutal de mais de 20 pontos de segunda chance por duelo. Aos 32 anos, Steven Adams é o rei supremo dos rebotes ofensivos por minuto. 5,1 rebotes no ataque por jogo, mesmo com o tempo reduzido. Quando ele e Sengun pisam na quadra, o adversário simplesmente não consegue segurar a bola. Prestem muita atenção nesta sequência insana. Aconteceu exatamente durante a prorrogação. Sengun e Adams agem como tratores, esmagando quem tentar chegar perto da bola. O clímax? Um passe absurdo de Sengun pelas costas, servindo Adams de bandeja. Os instintos afiados de Sengun, unidos à força bruta de Adams, forjam rebotes ofensivos que desafiam a própria lógica. E do banco surge Clint Capela, outro pivô de elite com nível de titular absoluto, dominando o garrafão com sede de destruição. 3 gigantes de elite apenas para o rodízio. Boa sorte aos rivais. E esqueçam aquelas estatísticas monótonas de sempre. Isso é esmagar o espírito e a alma do oponente em tempo real. 20 segundos de defesa perfeita. Você força um arremesso impossível. A bola erra o aro. E então Adams dá um tapinha para Jabari Smith fuzilar da zona morta. Como se defende isso? Como manter a sanidade na defesa se a posse de bola deles parece literalmente infinita? Eles impõem sua força bruta e vontade em cada mísero segundo de jogo. Falando em Jabari Smith Jr., o ala em seu 4º ano finalmente atingiu a forma perfeita, o auge da carreira. 14,5 pontos, 37% nas triplas com volume real. A defesa impenetrável já existia. E agora, seu instinto assassino no ataque finalmente despertou. E então, nos deparamos com o fenômeno Reed Sheppard. A terceira escolha do draft de 2024 faz o mundo tremer em uma temporada épica. 12,3 pontos por jogo, em míseros 22 minutos de pura ação, mas aqui está a loucura total. 47,7% nas triplas, em quase 6 tentativas. Ele lidera todo o esquadrão em tiros e longe, mesmo saindo como um trunfo do banco. E ao vê-lo em quadra, a aura é inegável. Ele joga com uma confiança assustadora, sem qualquer hesitação. Ele pega a bola, dá um drible mortal se preciso e dispara o canhão. Os adversários entraram em pânico. Marcá-lo só abre um oceano de espaço para Durant e Sengun. A terrível lesão de ligamento de Fred VanVleet poderia ter arruinado totalmente esta temporada. Porém, o destino jogou Sheppard no campo de batalha. E ele abraçou a sua glória. O show de arremessos triplos desta equipe tem sido uma verdadeira chuva de meteoros. Nos 12 confrontos iniciais, o time de Houston cravou absurdos 42,6% de fora. Ironicamente, eles ocupam a última posição em tentativas de arremesso por duelo. E não estão apenas disparando no vazio. Tiros impossíveis sob pressão intensa, e eles cravam todos. Durant aniquila com seus saltos perfeitos. Sheppard pega e atira sem piedade. Smith como um franco atirador nos cantos. Até Sengun acerta absurdos 45%. Claro, manter esse ritmo insano parece um verdadeiro mito. Tari Eason cravando 50% de 3. Uma hora, a gravidade vai cobrar. Mas mesmo que a mira caia, esse esquadrão já provou seu poder letal. E com a volta do monstruoso Dorian Finney-Smith, a tempestade de arremesso só vai aumentar de forma assustadora. Eis a verdadeira ameaça. Agora contemplem Ime Udoka, o gênio absoluto por trás de toda essa loucura tática. O sistema que ele forjou é uma anomalia nunca antes vista na atual Liga Nacional. E a execução? Uma verdadeira obra de arte. O ataque evoluiu e destruiu completamente a antiga identidade do basquete de Houston. Esqueça o passado de apenas chutar de 3 e infiltrar cegamente. O oposto total. São os 25º em passes, mas dominam o trono absoluto do ranking ofensivo. Como isso é possível? O puro duelo individual. Mas esqueça aquele combate previsível e monótono. Houston massacra no mano a mano, com Sengun e Durant operando como deuses supremos do combate individual. Una o gigante mais letal da liga, ao maior pontuador solitário de todos os tempos. As defesas mergulham num verdadeiro inferno tentando decifrar esse pesadelo tático. A marcação por zona é o golpe mortal que ninguém esperava. Eles usam a zona em 18% das defesas, o dobro de qualquer rival. Hoje em dia ninguém ousa fazer isso, mas Udoka manipula tudo como um mestre, protegendo o aro e empurrando oponentes para o desespero do meia-distância. Com essa envergadura monstruosa, Houston troca qualquer posição e ainda esmaga os arremessos. A vantagem nos lances livres é algo surreal.
Eles sacam 28 faltas por duelo, enquanto os inimigos agonizam com apenas 23. Durante caça-faltas, Sengun habita a linha e Amen Thompson atropela sem piedade. Na defesa, ocupam o 11º lugar, marcando 113,7. Não são intocáveis, mas evoluem assustadoramente. O segredo? Alternar entre zona e marcação direta. Envergadura titânica por toda parte, blindando o perímetro como uma muralha impenetrável. Todo adversário sangra por cada mísero ponto conquistado. Olhe, chamas passageiras não são novidade. Amostras curtas podem ser uma mera ilusão. Talvez a mira mortal esfrie. Talvez decifrem o enigma impenetrável dessa zona defensiva. Talvez o corpo de 37 anos de Duran finalmente ceda. Dúvidas legítimas, mas ao observá-los, uma tempestade épica está despertando. Isso não é uma farsa. O domínio nos rebotes é puro poder, não sorte. A frieza lendária do Duran continuará. Estamos falando da divindade das quadras. Essa defesa esmagadora veio para ficar. Esse é o sistema brutal de Udoka. O que os torna letais é a mentalidade predatória. Em duelos acirrados, o desespero é zero. Nenhuma hesitação. Restando 2 minutos e uma posse de diferença, a magia tática revela 2 caminhos absolutos. Entregue a bola ao Duran e admire a carnificina. Essa é a aura inabalável de um campeão. E está contagiando o esquadrão inteiro. Ou invoque Sengun, exalando confiança suprema, sabendo que ao ser cercado, Duran estará livre para o abate. Shepard atira sem medo, banhado em autoconfiança, destruindo os aros a cada impacto esmagador. Jabari Smith defende a quadra como se sua própria vida dependesse disso. Tudo porque seu esquadrão finalmente tem a chance de forjar uma história lendária. Encurralados pelo Orlando, eles despertaram. Duran disparou tiros letais e absolutos. Sengun orquestrou a magia, enquanto Shepard cravava a vitória na prorrogação com lances impecáveis. 117-113. Uma vitória quase banal que exala puro DNA de campeão. Essa é a aura suprema que Duran traz além das estatísticas. Ele é uma lenda viva. Ele conhece o caminho da glória e molda esses novatos para vencerem no puro caos. A Conferência Oeste é um campo de guerra sangrento. Oklahoma City é uma muralha intransponível. E os Nuggets contam com o monstro Jokic jogando como um verdadeiro rei novamente. A grande questão: eles sobreviverão a 82 confrontos insanos para dominar os playoffs? Esse é o teste de fogo definitivo para qualquer um que ouse sonhar com o trono. Mas cara, se você sangra pelos Rockets, o futuro nunca pareceu tão brilhante e glorioso. Vocês têm Sengun, um prodígio de 23 anos que só fica mais aterrorizante. Talentos explosivos como Thompson e Shepard evoluem ao lado de generais veteranos como Adams, Capella e Jeff Green. E a peça suprema desse tabuleiro, vocês têm a presença divina de Kevin Durant. Ele é sem dúvida um dos predadores mais implacáveis da história do basquete. Sua aura continua no ápice, ensinando aos mais jovens o verdadeiro significado de ser decisivo. Este novo Houston Rockets é uma máquina fria e calculista, pronta para aniquilar nos momentos finais. Um esquadrão que não treme diante do abismo, pronto para causar um verdadeiro terremoto em todo o Oeste. A chegada de Durant trouxe o carrasco final. Uma experiência de quem já tocou os céus. Trouxe um mestre que sobreviveu às batalhas mais colossais e sabe perfeitamente o momento de atacar. E para um time que precisava apenas de uma faísca, isso muda absolutamente todas as regras. 9 vitórias e 3 derrotas. Eles estão esmagando adversários e dominando o espaço aéreo nos rebotes. Estão arremessando com uma precisão mortal, unindo um ataque avassalador a uma defesa inquebrável. Se você testemunhou a guerra contra o Orlando, já percebeu que essa equipe renasceu com uma nova alma. Este definitivamente não é o antigo Houston Rockets que nós conhecíamos. Esmague o botão de curtir se você acredita que os Rockets são verdadeiras ameaças ao título nessa temporada. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada épica. E se você curtiu essa análise insana, clique em um dos vídeos que estão brilhando na sua tela agora mesmo.